É hoje nossa convidada Liliana Ferreira, nova diretora do Centro de Investigação Fraunhofer Portugal. A investigadora portuguesa é uma das diretoras mais jovens de um centro de investigação da organização alemã. Muito bom dia. Bom dia. Vamos já perceber o percurso que a levou até aqui. Para já analisamos os temas da imprensa e quero falar sobre o que vem no Diário de Notícias sobre o orçamento participativo. Hoje são escolhidos os projetos que foram eleitos no âmbito da cultura, ciência. Por que é que decidiu destacar este assunto? Por um lado, pela relevância em que a ciência é destacada nestes projetos, em que foi a segunda área mais votada dentro dos 600 projetos que estiveram à votação, mas principalmente porque o projeto mais votado na área da cultura é um dos projetos que incentiva a doação de livros por parte dos cidadãos às bibliotecas e que realmente põe relevância novamente naquilo que são as bibliotecas, que estão um pouco em desuso, que noutros países europeus continuam a ter a sua relevância, nomeadamente no seu papel extremamente relevante para a educação dos mais novos, não é? Em que frequentemente acedem às bibliotecas, usam as bibliotecas no seu dia-a-dia e que seria muito positivo se em Portugal isto também passasse ou voltasse a acontecer. Daí a seleção do tema. Por outro lado, temos também uma participação significativa nos projetos da região norte, onde se verificaram um maior número de votações. E, em ponto contrário, a menor participação nos projetos da zona centro, da área metropolitana de Lisboa, em que realmente demonstra que as zonas menos centralizadas, não é? A zona norte, as zonas mais rurais, têm uma capacidade de mobilização às vezes superior àquilo que é o esperado. Não é? Uhum. Muitas vezes já há críticas em relação a quem decide e por isso também é uma boa ideia chamar os portugueses a participar e a apresentar propostas para o país. Exatamente, e mostra que os portugueses estão disponíveis para participar. Sim, isso é visível através dos números de participações e das propostas que foram recolhidas. Sem dúvida. Quero falar também sobre uma informação que foi no Jornal de Negócios sobre a tecnologia na saúde e que acaba por libertar mais tempo para os doentes. Sem dúvida, este tema, claro, muito familiar também àquilo que é o meu percurso profissional e àquilo que fazemos no Centro de Investigação Fraunhofer Portugal, mas a reportagem desmistifica um pouco a ideia de que a tecnologia contribui para a redução do emprego e que vem aqui pôr um perigo para aquilo que será o futuro. Neste caso e no caso da saúde em particular, e isto está muito bem demonstrado nesta notícia, a realidade é que a tecnologia liberta mais tempo para os doentes. Não só tem a possibilidade de criar um impacto muito relevante na vida dos cidadãos. Neste caso, vemos a tecnologia em ambiente hospitalar, ou seja, em ambiente em que já há realmente uma doença ou uma condição, mas, por exemplo, o impacto da tecnologia na prevenção e na promoção de um estilo de vida mais saudável é extremamente relevante, mas neste caso em particular temos até aqui uma citação de uma enfermeira coordenadora do Departamento de Medicina deste hospital, em que diz que, apesar do grande desafio que é a utilização de tecnologia, principalmente, provavelmente, para uma geração que não está tão habituada a esta utilização, a verdade é que a tecnologia cria mais tempo para criar os doentes e liberta do trabalho administrativo. Por outro lado, principalmente estes projetos que são aqui apresentados nesta notícia, mostram que hoje em dia o tópico da digitalização na saúde, o tópico da personalização na saúde é um tópico extremamente relevante, em que Portugal se posiciona a nível de inovação numa posição de topo e que realmente tem muito potencial até na criação de riqueza e de negócio para o país.
Falamos também das praxes, neste caso das praxes abusivas. Chegaram queixas à Direção-Geral do Ensino Superior. No ano passado chegaram 18 queixas, quase o dobro relativamente a 2016, mas também tem diminuído desde que é possível fazer estas queixas à Direção-Geral. Como é que vê esta forma de receber os estudantes no ensino superior? Com alguma preocupação, realmente. O Instituto Fraunhofer é localizado num local rodeado de universidades. Nós temos diariamente o contacto com esta realidade, uma realidade que não ocorre apenas no início do ano, é uma realidade que se mantém ao longo do ano e que realmente este tipo de aceitação da humilhação, eu já nem digo da violência, tivemos casos trágicos recentemente, mas até da humilhação é algo que deve e tem de ser revisto. Temos algumas iniciativas do Ministério da Ciência e Tecnologia que são de louvar e que devem ser evoluídas, mas que realmente devem ir um pouco mais além. Eu noto aqui nesta notícia em particular o facto de algumas destas denúncias serem referentes a casos ocorridos no passado, em que os estudantes apenas agora denunciam aquilo que na altura não consideraram ser passível de denúncia. Eu acho que também seria interessante que os estudantes percebessem um pouco mais qual o papel deles na universidade e de que forma é que eles estão a contribuir para a sociedade e de que forma é que podem potenciar todo o período extremamente interessante e útil em que estarão na universidade. Toda a integração e atividades de integração são úteis, ocorrem em todo lado, mas o civismo, a cultura, não é, deve estar presente e deve ser essencial nestas atividades. Muito bem, já apresentei inicialmente, é a nova diretora do Centro de Investigação de uma organização alemã, a Fraunhofer Portugal, também já aqui referiu, e salientamos esse facto por ser uma mulher muito jovem e estar já à frente de uma organização como esta. Isso acaba por contrariar a ideia, que não é uma ideia, é uma evidência, de que as mulheres chegam também ao topo das empresas e tendo em conta que também fez a formação em Portugal. Certo. Não é preciso ir para fora para chegar ao topo da carreira ou ao topo de uma empresa. Certo. Certo, é verdade. Eu fiz realmente a maioria da minha formação em Portugal. Tive algumas passagens profissionais pelo estrangeiro. Já passei pela Fraunhofer e realmente, em particular, e dando o exemplo da Fraunhofer, eu diria que as mulheres estão muito bem representadas, principalmente as mais jovens. E na ciência, embora esta ciência mais relacionada com a tecnologia, com a engenharia, seja realmente subrepresentada em termos, não é, do género feminino, mas as oportunidades acontecem e não há impedimentos, pelo menos nestes casos, que não permitam que isto aconteça, claro. E claro que há curiosidade em saber qual foi o percurso que a levou até aqui. Sim, eu, portanto, sempre estive muito relacionada com a investigação, sempre. A minha formação de base é na área da matemática, da engenharia informática. E sempre estive relacionada com a investigação, inicialmente num ambiente mais académico na Universidade de Aveiro, depois também na Fraunhofer Portugal, durante vários anos, e depois em algumas passagens por ambientes mais de indústria, mais desenvolvimento, mais diretamente ligados ao mercado, como a IBM e a Philips Research, mais recentemente. Sempre muito relacionado na área da tecnologia, mas na área da tecnologia com impacto na vida do cidadão, sempre na área da tecnologia da saúde, em que tudo aquilo que era desenvolvido tem como propósito máximo contribuir para o bem-estar e para a melhoria das condições de vida dos cidadãos. Houve obstáculos para chegar ao topo ou isso foi extremamente pacífico? Não posso dizer, sim, bastante pacífico. Nunca, não me apercebi de qualquer tipo de obstáculo ou de qualquer tipo de discriminação, de situação que não permitisse chegar onde estou agora. Relativamente à investigação que é feita nesta organização alemã, o que é que tem sido feito nestes tempos e o que é que está previsto para o futuro? Sim, a Fraunhofer Portugal existe desde 2008, foi criada desde 2008, vários projetos foram desenvolvidos ao longo do tempo. É uma instituição focada no desenvolvimento de tecnologia com impacto na vida dos cidadãos, principalmente nos cidadãos que de alguma forma não possam ter acesso direto
a este tipo de tecnologia, cidadãos mais séniores, cidadãos com algum tipo de doença ou até cidadãos que vivem em zonas rurais ou subdesenvolvidas, em desenvolvimento. Desenvolvemos ao longo destes anos várias soluções, principalmente móveis, de baixo custo, que estejam acessíveis a toda a gente e que permitam resolver problemas do dia-a-dia. Temos várias soluções, por exemplo, para detecção de quedas e monitorização da atividade física, um problema que todos sabemos afetar os cidadãos mais séniores, mas também na área da prevenção, na área de detecção de diagnóstico precoce de várias condições, como, por exemplo, doenças de pele e depois também soluções mais direcionadas, por exemplo, ao retalho, de localização indoor, um conjunto de soluções. Sim. Liliana Ferreira, muito obrigada por ter estado connosco. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Esta hora fechamos a emissão para quem nos vê a partir da RTP Internacional. Por cá voltamos já a seguir um curto intervalo. Até já.